Graça e paz. Eu, nesse momento, gostaria de ler o texto no livro de Marcos, capítulo 10, até porque, antes de mais nada, eu gostaria de te pedir desculpa, que possivelmente você vai ouvir no plano de fundo som de algumas coisas, de martelo, de pessoas falando, porque hoje, embora você está vendo essa imagem maravilhosa aqui no fundo, nada mais é do que um cenáriozinho para abençoar, para nos inspirar melhor, né? Até porque o ambiente, eu estou simplesmente em cima do meu terraço. Possivelmente você vai escutar, porque está ventando, está até balançando aqui, vai ouvir alguns vizinhos falando alto. Espero que eles falam na graça. Amém? Eu gostaria de ler o texto, no capítulo 10, a partir do verso 46, que fala sobre o cego de Jericó. Diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, foi-se aclamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram então o cego dizendo, tem bom ânimo. Quer dizer, os camaradas estavam pedindo para o indivíduo calar a boquinha, ficar quietinho, agora manda para o indivíduo ter bom ânimo, né? Levanta-te, e ele a chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Eu sempre digo a vocês que quando nós lemos os evangelhos, nós somos extremamente abençoados, enriquecidos com palavras e histórias que são de fato para nós de grande aplicabilidade. Eu gostaria dessa simplicidade do evangelho, dessa narrativa, falar da situação desse homem. A gente sabe que naquela época, todo indivíduo que tinha uma deficiência física, seja ela qual for, dificilmente no mercado ele tinha possibilidade de trabalhar. E essas coisas que eram manifestas a essas pessoas era de fato muito difícil, porque eles eram obrigados a ter, e forçadamente, a ter que mendigar. Porque isso não quer dizer que mendigo é aquele indivíduo que não quer nada com trabalho, porque a realidade da época era diferente do que é hoje. Até porque na religiosidade judaica, na concepção deles, o cego era dito como amaldiçoado por Deus. Mas na realidade a gente sabe que não é. Se a gente for ver os dias de hoje, comparar com os anteriores, daquelas épocas, a gente vai perceber que era uma larga, né, diferença daquela época para os dias atuais. Pois bem, a palavra de Deus diz que Jesus vinha em direção a esse lugar, e quando ele foi sair de Jericó, Bartimeu, ouvindo que Jesus havia de passar por ali, diz a palavra que ele começou a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a Bíblia diz também que muitos que ali próximos estavam, pedia para que ele se calasse. Porque, meu querido, é por certo, ele tinha conhecimento, porque Jesus verdadeiramente a fama de Jesus era muito larga, muito longa, então com certeza corria, né? A palavra de Jesus, o que Jesus fazia era manifesto, e todo mundo ficava sabendo dessas coisas. O que acontece é que ele começa a exclamar. Interessante que essa palavra filho de Davi, ela concerne verdadeiramente aquilo que está predito pelos profetas. O fato dele dizer essa palavra, essa expressão filho de Davi, tem a ver que Jesus, o Messias, ele vinha da linhagem de Davi. Ele estava expressando com as suas próprias palavras que Jesus era o Messias. Embora
aquele homem era cego, possivelmente ele enxergava até mais do que aqueles que tinham verdadeira visão. Porque ele conseguia, embora cego fisicamente falando, mas ele tinha uma visão espiritual muito longa, ao contrário daqueles que tinham a visão, mas eram cegos, porque ele discerniu de fato que Jesus era o próprio Messias. E ele exclama, de modo que a Bíblia diz que muitos pediram para que ele se calasse, e ele continua falando ainda mais alto. Imagina só, né? No meio de um caminho, diz a Bíblia, diz que ele estava mendigando na beira do caminho, e muitos que estavam ali, de pé, né? E ele, possivelmente, só na audição, claro, e ele começa a gritar, né? Imagine a cena, Jesus, filho de Deus, ei rapaz, cala a boca, fica quieto aí. Ele, Jesus, filho de Davi, ô camarada chato, né? Todo mundo poderia falar assim, e ele não parava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Diz a Bíblia que Jesus para, ele parou, Jesus possivelmente vinha caminhando e ouvindo aquela coisa toda, e parou Jesus e disse, chamai-o. E Jesus chamou. E diz a Bíblia que mandou alguns que chamasse ele, dizendo, tem bom ânimo. E aquilo que eu havia dito, na hora que o indivíduo, todo mundo manda ele calar a boca, agora mandaram ele ter bom ânimo. E ele o chama. E lançando de si a capa, levantou-se em um salto e foi ter com Jesus. Esse versículo aqui, quando fala que ele lançou-se a sua capa, a gente pode fazer uma alusão acerca disso. Possivelmente aquela capa era aquela capa que no frio verdadeiramente o esquentava. Era aquela capa que talvez a chuva o protegia. Era daquela capa que talvez a força da luz do sol também o acudia. E aquilo que era passageiro, que apenas amenizava o coração daquele homem, verdadeiramente tem um simbolismo com a religião. A religião nada mais é de um anestésico, né? Ela apenas ameniza a situação. Talvez, meu querido, você que vive uma religiosidade, você percebe que ela verdadeiramente produz em você um alívio. Produz e gera para a tua alma um certo alívio espiritual, né? Aí você se torna bem cuidado, né? Você percebe que há paz na tua alma, mas é algo totalmente passageiro, ameniza, né? É por isso que o fardo que Jesus fala, que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, porque talvez a religião muito se aplica-se naquilo que você tem que fazer, você tem que forçar alguma coisa para receber algo de Deus, mas aquele homem, embora ele estando com a sua capa, que é aquilo que verdadeiramente produzia e gerava para o coração dele talvez uma certa segurança, mas era tudo que aquele indivíduo tem, que ele tinha. Diz a Bíblia que ele lançou aquilo fora e foi ter com Jesus. Porque, meu querido, quando você lança tudo aquilo que está amarrando em você, como você, é aquilo que prende você, aquilo que você verdadeiramente usa como refúgio, e ele verdadeiramente ficou de pé e lançou fora aquela capa. E foi ter com Jesus, ou seja, ele deu de cara com a graça de Deus. A graça de Deus é de graça. A graça de Deus, ela que ameniza a alma, ela que transforma o homem, ela que verdadeiramente transborda e não te pede nada para que você faça. Simplesmente diz a palavra de Deus que ele pede para que você abra o teu coração. O que o Senhor quer te dizer e te perguntar nesse momento é o seguinte, o que queres que eu te faça? Qual seria a resposta do Bartimeu, né, contemporâneo dos nossos dias? Dos nossos dias que hoje apresenta o Evangelho que você tem que ser próspero. O Evangelho que há uma necessidade de você chegar aos padrões, né, da sociedade de hoje. Você tem que estar bem sucedido. Que seria, talvez, a resposta do Bartimeu do dia de hoje em relação a essa pergunta que Jesus faz? O que queres que eu te faça? É claro, é óbvio, a resposta daquele cego pelo o sinal que estava vivendo ele, perguntou Jesus, o que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Essa é a realidade dele, né? Até porque ele mendigava por causa dessa deficiência. E qual seria hoje a resposta do Bartimeu dos nossos dias, desse Bartimeu contemporâneo,
desse século que vivemos hoje? Qual seria? Mas eu vou te fazer hoje mais uma pergunta para você nesse momento. O que você quer de fato que Jesus faça na tua vida hoje? Medite nisso, para que verdadeiramente você seja abundante na graça. Talvez a visão que você tenha, talvez a tua deficiência não seja uma visão literalmente falando, física. Talvez muita gente hoje precisa de uma visão espiritual melhor, mais apurada, uma maturidade, a mente mais aberta. Né? Muita gente hoje precisa disso. Tem muita gente precisando ter a visão daquele cego. Como é que pode? Uma visão sobrenatural, uma visão espiritual, embora cego, mas ele discerniu em Cristo a pessoa do Senhor Jesus, em Cristo Jesus, o próprio Deus encarnado, como diz a palavra do Senhor, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que a tua visão não seja aquela visão, né, igual aqueles homens que, embora enxergavam, mas não tinha a visão daquele cego, a visão da maturidade de quem de fato Jesus era, embora cego, mas ele recebeu a cura da sua cegueira física. Mas com certeza, cego espiritualmente, Bartimeu nunca foi. Ele era até tinha visão melhor a nível do que aqueles que tinham uma visão física bem mais apurada, bem mais clara. Mas a visão daquele homem, jamais ninguém discerniu que aquele que estava ali, porque só ele gritou: Ei, Messias, ó o Messias ali, aquele a qual os profetas haviam dito, eu creio, é ele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que Deus querido possa te abençoar de forma rica e abundante em nome